A manhã começou como qualquer outra no Banco Central de Porto Velho. Os funcionários chegaram pontualmente, ajustaram seus crachás e seguiram para seus respectivos postos. Porém, ao entrarem no setor do cofre principal, o cenário que encontraram foi completamente inesperado. As imensas prateleiras, que até o dia anterior guardavam milhões de reais, estavam completamente vazias. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma porta violada e, o mais intrigante, nenhum alarme foi disparado durante a madrugada. O pânico tomou conta dos gerentes e diretores do banco. Chamaram a polícia imediatamente, mas ninguém conseguia entender como um roubo daquela magnitude poderia ter acontecido sem deixar rastros. O sistema de segurança era um dos mais modernos do país, com sensores de movimento, câmeras de alta resolução e fechaduras biométricas. A simples ideia de alguém conseguir contornar todas essas barreiras parecia impossível. Quando a equipe de perícia chegou ao local, começaram a analisar cada detalhe da cena do crime. Não havia marcas de ferramentas, explosões ou qualquer sinal de violência. As câmeras de segurança mostravam apenas funcionários chegando e saindo normalmente na noite anterior. O banco não havia sido invadido à força. Se o roubo realmente aconteceu, então foi feito por alguém que sabia exatamente como desativar todos os sistemas sem deixar pistas. Os primeiros indícios começaram a surgir na análise digital do sistema de segurança. Os registros indicavam que as câmeras foram desativadas entre 2h37 e 04h15 da madrugada. O mesmo ocorreu com os alarmes e fechaduras eletrônicas. Apenas alguém com acesso privilegiado poderia ter feito isso. O que no início parecia ser um assalto externo, agora se tornava um caso de traição dentro do próprio banco. O delegado Heitor Vasconcelos, conhecido por resolver os crimes mais complexos da cidade, assumiu a investigação. Experiente e meticuloso, ele sabia que casos como esse exigiam paciência e atenção a pequenos detalhes. Se alguém de dentro estava envolvido, essa pessoa tinha que ter deixado algum rastro, e Vasconcelos estava determinado a encontrá-lo. As primeiras investigações se concentraram nos funcionários que tinham acesso ao sistema de segurança. Um nome se destacou imediatamente: Bruno Almeida, o único segurança presente no turno em que as câmeras foram desativadas. Ele era novo no banco, contratado há apenas 6 meses. Até então, sua ficha era limpa, sem histórico criminal, e ele parecia ser apenas mais um trabalhador comum. No entanto, uma análise mais aprofundada da vida de Bruno revelou algo preocupante. Ele estava endividado. Uma investigação no seu histórico financeiro mostrou que ele devia mais de 200 mil a um cassino clandestino da cidade. A dívida era antiga e crescia a cada mês, tornando-se insustentável. Era um motivo forte o suficiente para levá-lo a aceitar um plano criminoso. A polícia tentou localizar Bruno para interrogá-lo, mas ele não apareceu no trabalho naquela manhã. Preocupados, os agentes foram até sua residência, onde encontraram evidências que sugeriam que ele estava se preparando para fugir. Malas estavam prontas ao lado da porta, roupas jogadas pelo chão e uma passagem de avião comprada para dali a poucas horas. Ele pretendia sair do país antes que qualquer suspeita caísse sobre ele. Isso confirmava a teoria de que o assalto havia sido planejado com antecedência. Mas Bruno não teria feito isso sozinho. Ele era apenas um segurança do banco, sem conhecimento técnico para desativar um sistema tão complexo. Para um roubo dessa magnitude, era necessário alguém que soubesse exatamente como os sistemas funcionavam. A busca por cúmplices levou a equipe de Vasconcelos a revirar arquivos de ex-funcionários do banco. Foi assim que encontraram um nome que os levou a um novo caminho. Maurício Santiago, ex-engenheiro de segurança do banco, demitido um ano antes por desentendimentos com a diretoria. Ele era a peça que faltava para entender como o crime foi possível. Maurício Santiago conhecia cada detalhe do banco. Durante anos, ele foi responsável por projetar e supervisionar os sistemas de segurança do local. Seu desligamento foi repentino, causado por conflitos internos e acusações de comportamento inadequado. Desde então, ninguém mais soube ao certo o que aconteceu com ele. Agora, ele estava de volta ao radar da polícia. A equipe analisou as imagens das câmeras de trânsito da cidade e encontrou algo revelador. Um carro preto, sem placas, passando pelas redondezas do banco na madrugada do crime. Conseguiram um zoom na gravação e identificaram o motorista, Maurício Santiago.
O mesmo homem que um dia projetou as barreiras de segurança do banco, agora parecia estar envolvido em sua maior violação. Os investigadores traçaram a linha do tempo do crime. Maurício havia se aproximado de Bruno, sabendo de sua dívida gigantesca. Ele ofereceu uma solução rápida e eficiente: desativar os sistemas por algumas horas e permitir que os verdadeiros assaltantes retirassem o dinheiro sem levantar suspeitas. Em troca, Bruno teria suas dívidas quitadas e uma parte do dinheiro. A proposta foi irresistível. Com Maurício e Bruno no centro do esquema, o roubo foi realizado sem falhas. Eles não precisaram explodir cofres ou hackear sistemas complexos. Bastou desligar os alarmes e abrir as portas na hora certa. Foi um crime frio, calculado e sem vestígios óbvios. Se a perícia não tivesse identificado a falha de segurança, talvez nunca tivessem sido descobertos. Agora, a polícia precisava agir rápido. Bruno já estava prestes a deixar o país, e Maurício, por ser mais experiente, provavelmente já havia escondido o dinheiro em um local seguro. Cada minuto era crucial para impedir que escapassem. O primeiro passo foi capturar Bruno. Ele estava no aeroporto, tentando embarcar para o Uruguai, quando foi abordado por agentes federais. No momento da prisão, parecia mais aliviado do que assustado. Talvez porque soubesse que seria preso de qualquer forma, ou porque confiava que Maurício manteria sua parte do acordo. Mas o que mais surpreendeu a polícia foi que, ao revistar Bruno, não encontraram grandes quantias de dinheiro com ele. Isso significava que o verdadeiro tesouro ainda estava escondido em algum lugar. Com Bruno sob custódia, a polícia pressionou por informações sobre Maurício. Após algumas horas de interrogatório, ele finalmente cedeu e revelou o paradeiro do mentor. Um sítio afastado, na zona rural da cidade. O local foi cercado e, sem alternativas, Maurício se entregou sem resistência. Ele sabia que fugir era impossível. A polícia vasculhou o sítio em busca do dinheiro roubado. Encontraram malas e sacos supostamente cheios de notas, mas quando abriram, só havia papel picado. O verdadeiro dinheiro havia sumido. Maurício foi levado sob custódia, mas não demonstrou nenhuma preocupação. Na delegacia, ele apenas sorriu ao ser questionado sobre o dinheiro. "Vocês acham que sou burro?" Foi a única coisa que disse antes de se recusar a falar mais. As investigações continuaram por semanas, mas os milhões nunca foram encontrados. Algumas teorias surgiram. Maurício poderia ter enviado dinheiro para contas no exterior ou escondido em algum local remoto. Mas sem provas concretas, o mistério permaneceu sem solução. Bruno e Maurício foram julgados e condenados. Mas o assalto ao Banco Central ficou conhecido como um dos crimes mais enigmáticos da cidade. Até hoje, ninguém sabe ao certo onde foi parar o dinheiro desaparecido.